Sono onorato in questa sera Estou honrado nessa noite di poter essere in mezzo a voi. de estar no meio de vocês. Ringrazio il pastore Alvaro, Eu agradeço ao pastor Álvaro pastore Assis, e o pastor Assis pastore Alex per l'ospitalità, e o pastor Alex pela hospitalidade, per sua moglie Nieli. a sua esposa Aniele. Grazie, Obrigado. grazie di cuore. Obrigado de coração. Grazie a ognuno di voi, Obrigado a cada um de vocês. perché dal primo momento che siamo arrivati abbiamo messo piede in Brasile, Porque no primeiro momento que chegamos aqui, colocamos os pés no Brasil, ci siamo sentiti a casa. estamos sentindo em casa. E questa sera ci sentiamo a casa. E esta noite nós nos sentimos em casa. E questo è soltanto perché Isso é somente siamo il popolo di Dio. porque somos o povo de Deus. Da tutte le parti del De mondo todas as partes do mundo, siamo il popolo di Dio. somos o povo de Deus. E siamo una E famiglia, somos uma família, un unico popolo. único povo. Grazie Signore. Obrigado, Senhor. Grazie Signore. Obrigado, Senhor. Domenica, Domingo, se piace al Signore, se Deus permitir, se il Signore non torna prima, se Jesus não voltar antes, vi parlerò anche della cristianità in Italia. falarei também do cristianismo lá na Itália. Vi dirò un po' com'è la situazione in Italia. Vou compartilhar um pouco da situação da Itália. Ma in questa sera io vi porto solo i saluti di una parte dell'Italia. Mas essa noite eu trago somente a saudação de uma pequena parte da Itália, Di una parte di Roma, de uma parte de Roma, di una zona che si chiama Acilia, de uma parte de um bairro que se chama Atília. di una famiglia che vi saluta. Uma família que saúda vocês. La chiesa di Acilia vi saluta. A igreja de Atília saúda os irmãos. È un onore stare qui anche insieme al fratello É Clayton. uma honra para mim estar aqui nessa noite junto com o meu irmão Clayton. E ringraziamo Dio perché, come diceva anche mia moglie, Eu agradeço a Deus porque, como dizia até minha mulher, grazie al lavoro che fate in questa comunità, por causa do trabalho que é feito nessa comunidade, noi possiamo godere nós possamos desfrutar del ministerio do ministério di Clayton, do Clayton, Anaisa da Anaísa e dei loro meravigliosi figli. e dos seus filhos maravilhosos. Gloria a Dio. Glória a Deus. Io voglio passare subito alla parola di Dio. Já quero passar imediatamente a palavra de Deus. Vorrei leggere con voi alcuni versi di un testo molto famoso. Quero ler com vocês alguns versos de um texto muito famoso. Sapete, dal primo momento che mi è stato chiesto di essere presente qui, No primeiro momento que foi me convidado para estar aqui, il Signore ha messo nel mio cuore un testo. o Senhor colocou logo um texto no meu coração. E da questo testo il Signore mi ha dato un messaggio che è per questa sera. E o Senhor me deu uma mensagem que é para essa noite. E dallo stesso testo un messaggio che sarà per domenica mattina. E esse mesmo texto será para domingo de manhã. Non vi preoccupate, due messaggi diversi. Não se preocupe, são mensagens diferentes. Ok? Il testo è molto conosciuto ed è il testo di 1 Samuele capitolo É um 17. texto muito conhecido, é 1 Samuel capítulo 17. La storia di Davide e Goliat. A história de Davi e Golias. Ma io non predicherò su Davide e Goliat, Mas eu não vou pregar de Davi e Golias. perché è interessante notare Porque é interessante a gente notar che quando noi pensiamo e meditiamo su questo capitolo, quando nós pensamos e meditamos nesse capítulo, noi abbiamo in mente il giovane Davide che con una fionda e una pietra vince il gigante nós Goliat. temos logo em mente um jovem Davi com uma funda e uma pedra que vence o Golias. E questo perché probabilmente è una storia che noi conosciamo fin dalla scuola domenicale, fin da quando siamo bambini. Provavelmente porque essa é uma história que nós conhecemos lá da escola dominical quando éramos criança. Abbiamo anche visto dei cartoni animati cristiani che raccontano questa storia. Nós vemos até aqueles desenhos animados que contam essa história. Però vorrei farvi notare in questa sera che in realtà la storia della battaglia tra Davide e Goliat, Mas eu quero que vocês notem que a história da batalha de Davi e Golias, lo scontro vero e proprio tra Davide e Goliat, aquele encontro, aquele confronto de Davi e Golias,
è raccontato in soltanto 4 é versetti contado somente em 4 dei versículos. 58 del capitolo 17, Do versículo 58 do capítulo 17, dal verso 48 al verso 51. desculpa, de 48 ao 51. Somente esses 4 versículos que falam da história de Davi e E Golias. allora cosa voglio dirvi questa sera? O que quero dizer para os irmãos nessa noite? Che ci sono alcuni dettagli importanti in questa storia Que tem alguns detalhes importantes nesta história che vengono trascurati. que vêm a ser mostrados aqui. E vorrei leggere con voi, anzi il fratello Clayton leggerà, Eu gostaria de ler com os irmãos, ou melhor, o irmão Alcuni Cleito versi. vai ler alguns versículos em português. dal verso 8 al verso 11. Verso 8 ao 11, do capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis servos nossos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amen. Amém. Guardiamo un pochettino com'è il momento che sta vivendo il popolo di Israele. Vamos olhar um pouquinho do momento que está vivendo o povo de Israel. Il popolo di Israele sta vivendo una delle più grandi crisi della sua storia. O povo de Israel está vivendo uma das suas crises mais grandes da história. Il re Saul è ancora il re, O rei Saul ainda é o rei. è il responsabile di guidare l'esercito in battaglia, Ele era responsável para guiar o exército em batalha. è responsabile della sicurezza É nazionale. responsável pela segurança nacional. Però sappiamo dai capitoli precedenti Mas sabemos dos capítulos antecedentes che Dio aveva ormai rigettato Saul a causa dei suoi que peccati. Deus havia rejeitado a Saul por causa dos seus pecados. E infatti è scritto che lo spirito del Signore De fato está dizendo que o Espírito do Senhor si era ritirato da Saul tinha se retirado de Saul e che il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Deus havia procurado, buscado um homem segundo o seu coração. E quest'uomo è stato cercato dal Signore e trovato dal E esse Signore. homem foi buscado pelo Senhor e foi encontrado. Dirà un giorno il Signore a Samuele: Um dia Deus disse a Samuel: io mi sono provveduto un re tra i figli di Isai. Eu me provi de um rei entre os filhos de Isai. Isai. E sappiamo com'è la storia, che Samuele va a casa di E Isai. nós conhecemos a história Isai, il papà di Davide. Jessé. E nós sabemos de como desculpa, perdi aqui na tradução. Nós sabemos da história como Samuel foi à casa de Jessé. E che Isai fa passare davanti a Samuele 7 degli 8 suoi figli. Que Jessé fez passar os seus 7 filhos dos 8 que ele tinha. E quando passano questi 7 figli, il Signore dirà a Samuele: non è tra questi. E quando passa todos os 7 filhos, o Senhor fala com Samuel: não são nenhum desses. Samuele dirà a Isai: E Samuel diz a Jessé: c'è qualcun altro? Hai un altro figlio? tem mais algum outro, um outro filho? Sì, Sì. è con le pecore a pascolare. Está ali aquele com as ovelhas, está lá no pasto. E allora fallo venire. Fallo venire. Agora Mandalo. faz vir esse filho teu então. Fallo venire. Faz ele Ed vir è aqui. scritto che quando arrivò Davide, E está escrito quando chegou Davi, il Signore disse a Samuele: è lui, io mi sono scelto lui. e o Senhor falou para Samuel: é esse, eu escolhi a esse aqui. E Samuele O Samuel, in quel momento naquele momento, unse Davide davanti ai suoi fratelli. ungiu a Davi diante dos seus irmãos. Perché il Signore non lo fa di nascosto, Porque Deus não faz escondido, ma egli dà la sua unzione mas Ele dá a sua a unção Davide a Davi e doveva essere visibile ai suoi e fratelli. fez ser visível aos seus irmãos. Quello era l'uomo che il Signore si era scelto. Aquele era o homem que Deus havia escolhido. E dopo l'unzione di E Davide, depois daquela unção de Davi, è scritto che lo Spirito del Signore investì Davide. está dizendo que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E dopo questo avvenimento, E depois desse revestimento,
Samuele si alza Samuel se levanta e torna a Rama, e volta a Ramá. non a Roma. Não a Rama, Roma, a Ramá. ok? E Davide è appena stato unto re. E o Davi tinha sido apenas ungido rei. E cosa fa Davide unto re? E o que ele faz depois que ele é ungido? Torna al suo gregge, Ele volta para o seu pasto, Torna al suo lavoro. ao trabalho, perché non è ancora arrivato il suo momento. porque aquele ainda não tinha chegado o seu momento. Davide continua a pascolare le pecore, Ele continua a trabalhar com as ovelhas no pasto. le pecore di suo padre, As ovelhas eram do seu pai. e aspetta il tempo di Dio. E ele espera o tempo de Deus. Ecco che la nazione di Israele in questo E momento sabemos que a nação de Israel, nesse momento, sta vivendo un tempo di vuoto, está vivendo um tempo de vazio. un tempo nel quale manca una leadership, Naquele momento faltava uma liderança, un tempo di confusione, um tempo de confusão, un tempo di declino spirituale, tempo de declínio espiritual, perché il suo re Perché- ha abbandonato il Signore. porque o seu rei havia abandonado ao Senhor. E se guardiamo in questo testo, il popolo di Israele non è più Se nós olhamos esse texto, o povo de Israel não é mais um povo que ataca, un popolo che conquista, um povo que conquista, ma è un popolo che si sta difendendo, mas somente um povo que está se defendendo, che sta cercando que está di procurando evitare de evitar l'attacco um ataque degli do avversari. adversário. È un popolo che si E difende. povo somente que se defende. E infatti nei primi versi del capitolo De 17, fato, nos primeiros versos do capítulo 17, puoi leggere i primi due versi. vou ler os 2 primeiros versos. E ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, e está em Judá o acampamento entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel se ajuntaram, se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Si radunarono a Soco. Se ajuntaram em Socó. Forse questo nome può dire poco, può dire forse niente a molti di noi, Talvez esse nome não signifique nada para alguns de nós, ma stiamo parlando di una valle, la valle dei Terebinti. mas estamos falando do vale de Terebinto. È una valle molto importante, É um vale muito importante. una valle molto fertile, É um vale muito fértil. una valle che collegava Israele al mare. É um vale que unia filistei- Israel com o mar. I Filistei sono su questa terra. E os filisteus estavam sobre essa terra. E la cosa più brutta E a coisa mais feia ou terrível è che queste terre appartenevano a é Israele. que essa terra pertencia antes a Israel. Erano terre di Giuda. Era a terra de Judá. E i Filistei stavano avanzando. Os filisteus estavam se avançando nessa Avevano terra. preso territori che appartenevano al popolo di Israele. Tinha pegado as terras que pertenciam ao povo de Israel. Il nemico stava approfittando delle difficoltà del popolo di O inimigo Israele. estava se aproveitando da dificuldade do povo de Israel. E fratelli e sorelle, il nemico approfitta Irmãos e irmãs, o inimigo se aproveita delle difficoltà das dificuldades per avanzare, per para conquistare, per distruggere. avançar e conquistar e destruir. E vediamo che gli eserciti sono schierati Sabemos que os exércitos estão colocados em posição de batalha, e dall'accampamento dei Filistei esce questo campione e do acampamento dos filisteus vem esse campeão, di nome Goliat. que se chama Golias. E questo campione Esse campeão, dirà al verso 8, no versículo 8, capítulo 17, versículo 8 outra vez. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. e al verso 10, E no versículo 10, disse mais o filisteu: Hoje desafio-os as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Escolha um de vocês para vir lutar contra mim. Io lancio oggi questa sfida. Eu coloco hoje esse desafio diante de vocês. Datemi un uomo e ci batteremo. Me dá um homem e eu pelejarei com ele. Vedete, non è una sfida Não veja que não é um desafio, tra due uomini per vedere chi è più não é entre forte, dois homens para ver qual seria o mais forte, ma è una sfida mas é um desafio per la quale
pela qual ci sarà il futuro del popolo di Dio. que será o futuro do povo de Deus. Una sfida che determinerà il futuro di un'intera nazione. É desafio que determinará o futuro de uma inteira nação. Se voi vincete, Se vós venceis, noi siamo vostri servi. nós seremos os seus servos. Ma se voi perdete, Mas se vocês perderem, voi siete nostri servi. vocês serão os nossos servos. Israele poteva ottenere tutto Israel podia ter tudo o perdere ou tutto. perder tudo. E questa è la situazione che Israele sta vivendo in questo momento. Esta é a situação que Israel está vivendo neste momento. E ancora oggi E agora, ainda hoje, il nemico o inimigo ha dichiarato guerra. já declarou guerra. Ancora oggi il nemico lancia la sua sfida. Hoje o inimigo lança o seu desafio. Ancora oggi il nemico sta facendo la sua parte. Ainda hoje o inimigo está fazendo a sua parte. E oggi è più scatenato che mai. E hoje está pior do que antes. Perché siamo agli ultimi tempi. Porque nós estamos nos últimos tempos. E lui grida, E ele grita spaventa e nos apavora e conquista. e sta conquistando E ele está conquistando in alcune parti della em terra algumas partes da terra. anche territori che appartenevano una volta al Signore. A mesmo territórios que antes pertenciam ao Senhor. Il nemico sta seminando distruzione e terrore. O inimigo está semeando destruição e terror. E noi cosa stiamo E facendo? nós, o que estamos fazendo? E noi cosa stiamo facendo? E nós, o que estamos fazendo? Oh, il nemico fa la sua parte. Ou o inimigo faz a sua parte. Ma noi che siamo il popolo di Mas Dio, nós que somos o povo de Deus, cosa stiamo facendo? que coisa que nós estamos fazendo? Alcune volte non vorremmo sentire il grido della gente. Algumas vezes nós não queremos sentir o grito das pessoas. Non vorremmo vedere i problemi. Não queremos ver os problemas. Non vorremmo vedere l'avversario, il nemico che avanza. Não queremos ver o inimigo, o adversário que avança. Vorremmo far finta che tutto va bene. Queremos fazer de conta que tudo está bem. Ma non è vero. Mas não é verdade. C'è un popolo che grida. Existe um povo que grita. Ci sono popoli, nazioni che stanno gridando. Existem povos e nações que estão gritando. C'è bisogno Que tem necessidade di intervenire de ter uma intervenção. e di servire il De Signore. servir ao Senhor. Cosa stiamo Que facendo? coisa, o que estamos fazendo? Il popolo di Israele era schierato in battaglia, O povo de Israel estava sendo colocado em batalha. ma nessuno aveva il coraggio di andare. Mas não tinha ninguém que tinha coragem de ir. Nessuno aveva il coraggio di andare. Nenhum tinha coragem de ir em E chissà batalha. quante volte mentre erano lì schierati in battaglia, Quem sabe quantas voltas foram colocados ali em posição de batalha. in questi 40 giorni e Na- 40 notti, Naqueles 40 dias e 40 noites. si saranno detti l'un l'altro dell'esercito di Israele? Si saranno detti uno all'altro. Se estava um do lado do outro no exército de Oh, Israel. vai tu contro Ah, Goliat. vai você contra o Golias. No, vai tu contro Goliat. Não, vai você contra o No, Golias. io ho paura, io non vado. Não, eu não vou, eu tenho Chi medo. va? Tenho medo de Chi ir. scende? Quem vai? Quem Chi va desce? contro Goliat? Quem vai contra o Golias? Nessuno aveva il coraggio. Ninguém tinha aquela coragem. 40 giorni, 40 dias. ma nessuno aveva il coraggio. Mas ninguém tinha coragem. Saul E Saul ha perduto la presenza del Signore tinha perdido a presença do e Senhor. trema davanti al nemico. Ele tremia diante do inimigo. Abner, E Abner, il grande generale dell'esercito di o Saul, grande general do exército de Saul, non aveva il coraggio di andare. não tinha mais coragem para ir à batalha. C'era un popolo, un esercito di uomini Tinha um exército de homens forti e valorosi fortes e valorosos che Saul aveva notato que Saul já havia notado e si era scelto e tinha se escolhido, per combattere proprio contro i filistei. que tinha se escolhido para combater contra os E filisteus. dove sono? E onde estão eles? Dove sono questi uomini forti e valorosi? Onde estão aqueles homens fortes e valorosos? Non si vedono. Não podia ser visto. Tutti da Saul in giù Daqueles de Saul para baixo, avevano paura estavam com medo e fuggivano, e fugiam, perché con loro non c'era più la presenza del Signore. porque com eles não tinha mais a presença do Senhor. E chissà se in questi 40 giorni che erano lì davanti ai nemici, Quem sabe aqueles 40 dias que eles estavam diante do inimigo, qualcuno in mezzo all'esercito di Israele
algum que estava no exército de Israel, non si sia fatto la stessa domanda che io mi sono fatto. será que essa pessoa não fez a mesma pergunta que eu fiz? Dov'è Jonathan? Onde estava Jonatas? Dov'è Jonathan? Onde estava Jonatas? Oh, il re Saulo ha paura? Ou seja, nesse momento o rei Saul tinha medo, Ma dov'è suo figlio Jonathan? mas onde estava seu filho Jonatas? Lui ha già sconfitto i Filistei. Ele já havia vencido os filisteus antes. Oh, lui è stato un eroe poco tempo prima Ele era um herói algum tempo antes per disso, combattere proprio contro i Filistei. para combater contra os filisteus. Ricordate la storia, sì. Vocês Quanti re- ricordano la storia? Quantos de vocês se lembram da história? Prima Samuele 14. 1 Samuel 14, Di Samuele diz Samuel: è scritto che mentre Saulo se ne stava sotto il melograno, enquanto Saul estava debaixo sotto l'albero di melograno. a árvore de melograno, não sei que. Oh, ok. Se ne stava sotto un albero Saul estava debaixo dessa árvore con i suoi 600 uomini. com seus 600 homens. Jonathan salì, O Jonatas subiu si arrampicò con le sue mani e i suoi piedi, e foi lutar com as suas mãos e seus pés seguito dal suo scudiero. e com o seu escudeiro. Ed è scritto che i Filistei caddero davanti a Jonathan E está dizendo que os filisteus começaram a cair diante de Jonatas. e lo scudiero li finiva, li E uccideva. o seu escudeiro que terminava de matar. Jonathan non aveva armi, O Jonatas não tinha nem arma na mão. senza armi, Sem arma, in uno spazio num espaço di 1250 metri quadrati. de 1.250 metros quadrados, Caddero 20 uomini, 20 Filistei davanti a lui, caiu 20 homens, 20 filisteus diante dele, senza armi, sem uma arma, perché il Signore combatteva per lui. porque o Senhor combatia por ele. Ed è scritto che tutto questo provocò un grande spavento nell'accampamento. Isso está escrito que tudo isso provocou um grande espanto no meio do acampamento. E i Filistei cominciarono ad uccidersi l'uno con E os l'altro. filisteus começaram a matar um na outro. Jonathan E Jonatas è un uomo che confidava nel é um Signore. homem que confiava no Senhor. È un uomo che sapeva che l'esito della battaglia dipendeva dal Signore. E um homem que sabia que o êxito da batalha dependia do Senhor. È un uomo che sapeva che non dipendeva dalle armi. Ele sabia que esse homem sabia que não dependia do exército, da arma que ele E la tinha. vittoria non dipendeva neanche dal numero dei combattenti. E a vitória não dependia nem mesmo do número de pessoas que estavam combatendo. E infatti per incoraggiare il suo scudiero Jonathan Então, para encorajar o seu escudeiro, Jonatas, disse queste parole: disse essas palavras: che nulla può impedire al Signore di salvare, que nada pode impedir o Senhor de salvar, con molta o con poca com gente. muito ou com pouca gente. Dio si è usato una volta di Jonathan. Deus usou uma vez Jonatas. Dio si è usato di Jonathan per dare una grande vittoria al popolo di Deus Israele. usou Jonatas para dar uma grande vitória ao povo de Non Israel. poteva Dio usarsi di Jonathan una seconda volta? Não podia usar a Jonatas uma segunda vez. Era un esperto. Ele era um esperto. Dov'è Jonathan? Onde está Jonatas nesse momento? Forse qualcun altro nell'accampamento Talvez di Israele Talvez algum outro ali no campamento de Israel. si sarà detto: Talvez se diz a si mesmo: l'abbiamo salvato noi Jonathan, o Jonatas nos salvou antes, perché suo padre voleva ucciderlo. porque seu pai queria matá-lo. Lo abbiamo salvato noi, abbiamo detto a suo Desculpa, padre. nós o salvamos porque seu pai queria fazer mal a ele. Abbiamo detto no, Jonathan che ha compiuto questa grande liberazione in Israele E nós dissemos: não, Jonas que fez esse grande livramento a Israel dovrebbe forse morire? deveria morrer. No, non sia mai. Não possa acontecer isso com Come è ele. vero che il Signore vive, Como é verdade que o Senhor vive, non cadrà in terra un capello del suo capo, não cairá um cabelo da sua cabeça, poiché egli ha operato con Dio. porque ele trabalhou com Deus. Ed è scritto che così il popolo Está dizendo que assim o povo salvò Jonathan, salvou a Jonatas, che non fu messo a morte. que não foi morto. E adesso che il popolo ha bisogno di Jonathan, E é naquele momento que o povo estava com necessidade da ajuda de Jonatas. dov'è Jonathan? Onde ele está? Non si hanno più notizie di Não Jonathan. tem mais notícias dele. Da questo momento, Deste momento, dal momento nel quale il popolo salva Jonathan da suo padre, daquele momento que o povo salva Jonatas do seu pai, fino al primo verso del capitolo 18, até o primeiro versículo do capítulo 18, quando oramai il pericolo è passato, quando o perigo já tinha passado, quando oramai il combattimento è finito, quando já tinha terminado o combate, quando oramai il popolo è al sicuro, e quando o povo já estava seguro, ecco che torna Jonathan.
Jonathan. Naquele momento retorna Jonatas. Lo ritroviamo nel testo. Nós olhamos aqui e vemos isso no texto. Ma in tutto questo tempo, Mas em todo aquele tempo, dov'è Jonathan? onde estava Jonatas? Non si hanno più notizie di Não teve Jonathan. mais notícias dele nesse capítulo. È vero che la carriera di Jonathan É verdade que a carreira de Jonatas era iniziata con una vittoria sui Filistei começou com a vitória sobre o filisteu ed era continuata con un'impresa e poderia ter continuado com esse da eroe, com esse heroísmo, con una grande liberazione com uma grande liberação, libertação proprio dai Filistei. dos filisteus. È vero che potremmo definire Jonathan É verdade que nós podemos definir a Jonatas un esperto di vittorie, grande conhecedor, esperto de filistei. vitórias sobre os filisteus. però Mas Jonathan Jonatas sa sobe, che nel popolo di Dio sabe que no povo de Deus, non esistono esperti. no meio do povo de Deus não existe espertos. Nel popolo di Dio non esistono i forti, No meio do povo de Deus não existe os fortes, non esistono i coraggiosi, não existe só os corajosos, ma che gli uomini più coraggiosi mas aqueles homens mais corajosos sono coraggiosi são corajosos perché Dio accresce il coraggio, porque Deus acrescenta a coragem. perché è Dio che dà coraggio per affrontare le Porque sfide, Deus é que dá a coragem para afrontar o desafio. perché è Dio che dà coraggio per affrontare la missione. É porque Deus que dá coragem para encontrar com as Se missões. Dio ti sta chiamando e ti ha chiamato per una Se missione, Deus está te chamando, te chamou para uma Dio ti missão, darà il coraggio. Deus te dará a coragem. E Jonathan lo sa. E Jonatas sabia. Quando il Signore apparve a Gedeone, Quando Deus aparece a Gideão gli disse: va con questa tua e diz a forza, ele, vai nessa tua força, perché sono io che ti mando. porque sou eu que te envio. Ecco che la forza viene dal Signore che manda. Aquela força que vem do Senhor é que manda. E Jonathan lo sa. E Jonatas conhecia isso. Jonathan sa che il Signore E Jonatas sabe que é o Senhor. non sceglie le persone qualificate, Não escolhe as pessoas qualificadas, ma che il Signore qualifica quelli che mas sceglie. Ele qualifica aqueles que Ele escolhe. Sa che il Signore, se ti vuole mandare per una battaglia, Sabe que o Senhor, Ele quer te mandar para uma batalha, per una missione, para uma missão. Dio ti qualifica per Ele te andare. qualifica para você ir. E Jonathan lo sa. E Jonatas sabia. Jonathan è un uomo che sa riconoscere la chiamata del Signore, Jonatas era um homem que sabia reconhecer a chamada do Senhor, perché è stato chiamato dal Signore. porque ele era chamado de Deus. E Jonathan sa E Jonatas sabia che alcune volte il Signore ti chiama ad andare que algumas vezes o Senhor te chama a e ir altre volte ti chiama a restare. e outras vezes Ele te fala para ficar. E questo è il momento per Jonathan E aquele era o momento para Jonatas. di rimanere fermo. Aquele momento era para ele ficar parado. Jonathan non è fermo perché ha paura. Ele não ficou parado porque ele tinha medo. Jonathan non è fermo perché trema. Ele não ficou parado porque estava tremendo. Jonathan ama il Signore, conosce il Signore. Jonas ama o Senhor e ele conhece o Senhor. Lui è fermo Ele parou perché non è il suo tempo. porque não era o seu tempo. Jonathan ha l'esperienza giusta. E Jonatas teve a experiência verdadeira, justa. Ha già avuto dal Signore in passato il coraggio per andare. Ele já tinha tido antes, no passado, a experiência de coragem para ir. Jonathan ha anche la stima e il sostegno del popolo. Ele tinha até estima e o apoio do povo. Ma Jonathan se ne sta tranquillo nel suo accampamento. Mas ele ficou tranquilo no seu acampamento. Perché Dio per questa sfida, Porque Deus, para aquele desafio, Dio per questa missione, Deus, para aquela missão, non ha scelto Jonathan. Deus não havia escolhido Jonatas. Dio per questa missione ha scelto Davide. Deus, para aquela missão, havia escolhido a E Davi. Dio per questa missione sta formando Davide. E Deus, para aquela missão, estava formando a Davi. Sappi Ele sabe. che c'è una chiamata Ele sabe que existe uma chamada. alla quale non risponderà Jonathan. E ele sabe que aquela chamada não responderá Jonatas. E anche se tu ti ripeti che c'è qualcuno più preparato di te per andare, E mesmo que você repita que tem pessoas mais preparadas que você para ir, anche se tu pensi che ci sia qualcuno che forse gode del favore del popolo per e andare, talvez você pense que tem alguma pessoa que tem desfruta de mais favor das pessoas para ir, sappi che non andrà Jonathan, e sabe que não vai Jonatas, perché Dio sta preparando te. porque Deus está preparando você. Non andrà Jonathan, Não vai Jonatas, Dio sta preparando te. Deus está preparando a você. Jonathan è esperto, Jonatas era esperto. Jonathan ama il Signore, Jonatas amava o Senhor, ma non è per lui questa mas não missione. era para ele essa missão. Dio si sta preparando un uomo, Deus está preparando um e homem, quest'uomo è e Davide. esse homem é Davi.
Forse c'è una valle nella quale nessuno vuole andare, Talvez existe um vale que ninguém quer ir. ma Dio sta chiamando te Mas Deus está chamando a e você. sta mettendo in te il coraggio, Deus está colocando em você a in coragem. te la forza. Em você a força. Non andrà Jonathan, Não vai non Jonatas. andrà un altro più Não, qualificato, não vai um outro mais non qualificado. andrà un altro con tanta esperienza, Não vai um outro com tanta ma experiência. Dio sta chiamando te. Mas Deus está chamando a E lo você. sai dal coraggio che sta mettendo Ele in te. sabe da coragem que está colocando em você. Questa chiamata è per te. Esta chamada é para você. Aleluia. C'è una nazione che ha bisogno. Existe uma nação que tem necessidade. C'è un popolo che sta gridando. Existe um povo que está gritando. E Dio sta formando E Deus está formando qualcuno per andare. algum para ir. Aleluia. Forse sarai proprio tu Talvez seja propriamente você. che stai sentendo scendere nel tuo cuore il coraggio. Está sentindo no teu coração a coragem. Oh, è qualcosa di impossibile, irrazionale, che É non uma si può coisa capire. impossível, irracional que não se pode entender. Però tu senti il coraggio crescere nel tuo Mas cuore. você sente essa coragem crescer no teu coração. E sarai proprio tu che senti crescere questo coraggio, E vai ser você mesmo que vai sentir crescer essa coragem. che presto lascerai il tuo accampamento, Que bem breve tu deixará o teu acampamento. lascerai le tue comodità, Você deixará a tua comodidade. lascerai la tua casa, Você deixará a tua lascerai casa. la tua chiesa, Você deixará a tua igreja. lascerai le tue attività Tu vai deixar as tuas per andare atividades dove Dio ti vuole. para ir ao lugar que o Senhor está te chamando. Gli altri intorno a te non lo sanno. E alguns em volta de você não sabem. Pochi forse conoscono davvero la tua storia, Talvez eles conheçam muito pouco de verdade a sua história. ma tu sai Mas você sabe che Dio ti sta preparando nel segreto, que Deus está te preparando no segredo. che Dio ti sta preparando per affrontare una sfida. Deus está te preparando para confrontar um desafio. E adesso tu cominci a capire E nesse momento você começa a entender che anche le tue esperienze negative, que até mesmo aquelas experiências negativas, tutti quei dolori, quelle sofferenze toda aquela dor e sofrimento che hai passato fino ad que oggi, você passou até hoje, hanno un motivo per il Signore, existe um motivo para o Senhor. perché Dio ti sta formando, Porque Deus te está formando, sta facendo crescere il coraggio nel tuo está cuore fazendo crescer a coragem no La teu força coração, em te. a força em per você, andare. para você ir. Aleluia. Pensate a Davide, Pensa um pouco em Davi. non veniva considerato dal padre, Ele não era nem considerado pelo seu pai. veniva lasciato lì, E se ser deixado ali, dimenticato dal padre. esquecido pelo pai. Pensate che sia stato facile per Davide? Pensa que foi fácil para Davi? Un padre che non lo stima. Um pai que não tem estima por ele. Che sofferenza. Que sofrimento. Ma tutto questo Mas tudo isso stava preparando Davide. estava preparando a Davi. Le tue O sofferenze, teu sofrimento, i tuoi giorni os negativi, teus dias i negativos, tuoi giorni peggiori, os seus piores dias, Dio li sta usando Deus está usando per prepararti. para te preparar. Gesù, alleluia. Forse la tua formazione è avvenuta in silenzio come con Gedeone. Talvez a sua formação veio em silêncio como foi com Gideão. Forse la tua formazione è avvenuta nel deserto come con Mosè. Talvez a sua formação veio no silêncio do È deserto stato como un foi com tempo Moisés. doloroso, Foi um tempo un doloroso, tempo um triste, tempo de tristeza, forse anche di difficoltà economiche. talvez até de dificuldade Ma econômica. Dio ti ha formato. Mas Deus te formou. Forse la tua formazione è avvenuta nella solitudine come con Davide. Talvez a sua formação veio na solidão como foi com Davi, Lì da solo al pascolo. ali sozinho no pasto. Voglio dirti una cosa in questa sera. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Non è importante dove è avvenuta la tua formazione. Não é importante de onde veio a sua formação. E non è importante neanche come è avvenuta. Não é importante nem mesmo como veio. Ciò che è importante O que é è importante che tu questa sera que riconosci é nesta noite você che il Signore reconhece ti sta que formando o Senhor te está formando per chiamarti e para te mandarti chamar e te mandar lì dove non un uomo
ali naquele lugar que nem um homem, ma il Signore ti vuole. mas o Senhor te quer ali. Dio sta cercando uomini e donne, Deus está procurando homens e mulheres. sta formando uomini e donne Está formando homens e mulheres per andare, para ir. uomini e donne Homens e mulheres disposti ad accettare la sfida. dispostos a aceitar o desafio. Più avanti nel testo Mais à frente aqui no texto, leggeremo che non è Davide a voler andare, vemos que não é Davi que queria ir. non è Davide che vuole andare a vedere per curiosità che cosa si prova lì. Não é Davi que vai por curiosidade ver o que está acontecendo ali. Non è Davide che vuole andare a fare un'esperienza nuova. Não é Davi que vai querer ter uma experiência nova. Ma pensate un po', Mas pensa um pouco. è proprio suo É padre mesmo, até mesmo seu pai che lo manda que mandou ele e gli dice: e disse: vai a vedere se i tuoi fratelli stanno bene. vai lá ver se os seus irmãos estão bem. Proprio suo padre, Propriamente o seu pai, che non lo considera, que não o considera, che si era dimenticato di lui, que tinha esquecido dele, che lo riteneva il minore, il peggiore dei suoi que figli, tinha como o pior, o menor dos filhos, quello che non era in grado di poter andare. aquele que não tinha condição de andar, de Sarà ir, proprio lui a mandarlo. mas é aquele mesmo que ele mandou ir. Vai a vedere come stanno i tuoi fratelli. Vai lá ver como estão seus irmãos. E io voglio dirti una cosa Eu in questa gostaria de sera. dizer a você nessa noite: Come stanno i tuoi fratelli? como estão os teus irmãos? Come stanno i tuoi fratelli? Como estão os teus irmãos? Come stanno le nazioni? Como estão as nações? Come sta il popolo che Dio ti sta mettendo nel cuore? Como está o povo que Deus está colocando no seu coração? Vuoi continuare a dire no, ma stanno bene? Você continua a dizer: não, eles estão bem, Non hanno bisogno. não tem necessidade. Io voglio dirti in questa Eu sera, quero dizer a você nessa noite: vai a vedere. vai lá ver os seus irmãos. Vai a vedere come stanno. Vai lá ver como eles estão. Vai a vedere Vai lá ver qual è la loro qual é situazione. a situação deles. Gesù dirà più avanti: Jesus vai dizer mais adiante: alzate gli occhi. levanta os seus olhos. Non è più il tempo di stare con gli occhi bassi, Não é mais o tempo de estar com os olhos para a baixo, guardare le nostre cose, a olhar as nossas a coisas, pensare alle nostre cose, pensar nas nossas coisas. ma alzate gli occhi Mas levanta os e olhos guardate le campagne. e olha os campos. Già biancheggiano per la Já estão mietitura. brancos para a colheita. Dirà Gesù che la messa è grande. Jesus diz que a colheita é grande, Pochi sono gli operai, mas poucos são os operários, os trabalhadores, perché pochi accettano la sfida. porque poucos aceitam o Pochi desafio, sono disposti. poucos estão dispostos, Pochi sono lì attenti alla chiamata del Signore. poucos estão atentos à chamada do Senhor, Pochi sono disposti poucos são dispostos, a riconoscere che Dio li sta formando. mas reconheça que Deus te está formando. Io vorrei chiederti di chiudere gli occhi in questo Eu momento dove gostaria si que trovi. vocês, onde você estiver, feche os seus olhos, Chiudete i vostri occhi. feche os seus olhos. Chi accetterà la sfida? Quem aceitará esse desafio? Chi accetterà questa sfida? Quem aceitará esse desafio? C'è un popolo che sta gridando. Existe um povo que está gritando. C'è una nazione che ha bisogno. Existe uma nação que tem necessidade. Puoi far finta di niente in questa sera. Não posso fazer de conta que não tem nada. Puoi dire che stanno bene. Você pode dizer até que eles estão bem. Puoi dire che faranno in altro modo. Pode dizer que pode ser feito de uma outra forma. Oppure puoi riconoscere Mas você pode também reconhecer che Dio ti sta que formando Deus está te formando. e ti sta chiamando. E está te E chamando. sta mettendo nel tuo cuore Está colocando no coraggio, teu coração a coragem, forza. a força. Non è razionale. Não é racional. È pazzia per gli uomini. Essere pazzi per gli uomini. Está louco, isso é louco para os homens. Ma questa è la pazzia di Dio. Mas essa é a loucura de Deus. Dio sta formando. Deus está formando. Dio ti sta chiamando. Deus te está chamando. Alleluia. Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Alleluia. 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 Aleluia. Questa sera puoi scegliere Você pode escolher nessa noite. se rimanere anche tu lì, Você pode escolher a ficar ali, schierato in battaglia, ficar na fileira de batalha, oppure ou também, accettare la sfida. aceitar o desafio. Cosa ti sta dicendo il Signore? O que está te dizendo o Senhor nessa noite? Cosa ti sta dicendo nel O que cuore? o Senhor está falando no teu coração nessa noite? Alleluia. Aleluia. Aleluia. Alleluia. Alleluia. Aleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia, alleluia, Aleluia, aleluia. alleluia. Oh, aleluia. Gloria, Glória a gloria, Deus. gloria, gloria al tuo nome, Glória ao teu Signore. nome, Senhor. Gloria al tuo nome, Glória ao teu Signore. nome, Senhor. C'è stato un tempo per Jonathan. Existiu um tempo por C'è stato Jonas. un tempo per Mosè. Teve um tempo para Moisés. C'è stato un tempo per Gedeone. Teve um tempo para Ma Gideão. questo non è più il loro tempo. Mas este não é mais o tempo deles. Questo è il mio e il tuo tempo. Esse é o meu e o teu tempo. E Dio ci sta E chiamando. Deus está te chamando. Scelte coraggiose, Uma escolha corajosa. ma scelte per il Signore. Mas é uma escolha para o Senhor. Alleluia. Aleluia. Gloria al tuo Glória ao nome, teu nome, Signore. Senhor. Pregate il Signore un momento insieme. Vamos orar um pouquinho Oh. juntos. Vamos orar junto ao Alleluia, Senhor. alleluia, Alleluia. alleluia, alleluia, alleluia. Vamos orar junto, irmãos, do jeito que Gloria, devemos estar. gloria, gloria al tuo Aleluia, nome, glória a Deus. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Come stanno i tuoi fratelli? Como estão os teus irmãos? Come stanno i tuoi fratelli? Como estão os teus irmãos? Come stanno i popoli? Como estão os povos? Come stanno le nazioni? Como estão as nações? Stanno gridando aiuto. Estão gritando ajuda, Signore. Senhor. Alleluia. 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 Aleluia. Oh, Signore. Oh, Senhor, Aiutaci a fare la nostra parte. ajuda-nos a fazer a nossa La parte. nostra parte, A nossa Signore. parte, Senhor. Alleluia. Aleluia. Alleluia. Aleluia. Gloria al tuo Glória nome, ao teu nome, Signore. Senhor. Gesù. Jesus, aleluia. Alleluia. Chi accetterà la sfida? Quem aceitará o desafio? Chi accetterà la sfida? Quem aceitará o desafio? Mentre siamo con gli occhi chiusi. Enquanto estamos com os nossos olhos fechados. Se c'è qualcuno in questa sera Se existe alguém aqui nesta noite che sa che il Signore lo sta formando que sabe que o Senhor te está e tu formando, stai sentendo crescere nel tuo cuore il se coraggio você está sentindo crescer a coragem no teu per prendere coração para decisioni tomar uma decisão che non sono razionali, que não é uma decisão ma che racional, vengono dal Signore, che vengono dal Signore. que é uma decisão que vem do Senhor. Se senti nel tuo cuore che Dio ti sta Se chiamando, você sente no teu coração que Deus te está Vieni chamando, davanti vem aqui questa na sera, preghiamo il frente. Signore Vamos orar insieme. junto aqui na Vieni frente. davanti. Vem aqui na frente. Dio ti sta chiamando. Deus te está chamando. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluia. Non andrà Jonathan. Não vai, Jonathan. Dio sta chiamando te. Deus está chamando Dio sta você. formando Deus te. está formando a você. Dio vuole te. Deus quer a você. E tu lo E sai. você sabe. Alleluia, alleluia, Aleluia. alleluia. Aleluia. Orra carabara carashonda la carabara carasoi. Orri chi di scioida la carabara caraiasoi. Orri chi di shonda la carabara carasaia. Non pensare che c'è qualcuno Não pense que existe che è più bravo di que te, é melhor que você, che è più preparato di que te. seja mais preparado que você. No, 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 no. Não, não, não. Dio sta facendo crescere in te il coraggio. Deus está fazendo a coragem Está crescer em preparando você, está te preparando. Sta preparando te. Está te preparando. Dio sta preparando te. Deus está te preparando. E non è meraviglioso pensare in questa sera E não é maravilhoso pensar nessa noite che tutte le sofferenze, de que todo o teu sofrimento, tutti i momenti brutti todos os momentos difíceis, hanno un motivo per il Signore, teve um motivo para o Senhor, per formarci per Lui, para formar você para per Ele, formarci per andare. para te preparar para ir. Signore, grazie. Obrigado, Senhor. Alleluia, alleluia, Obrigado, alleluia. Jesus. Aleluia. Signore, Signore, alleluia, alleluia. alleluia, 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 alleluia. Orra carabara baragara shoda, Gesù, alleluia, alleluia, alleluia. Gesù, Gesù, alleluia, 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 alleluia.
shonda la cara barakara yasidi rigidi shoy. Rigidi barakara shonda la cara barakara saya. Rigidi shoda la cara saya. Tai cara shoda la cara saya. Gesù, 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 Gesù. Jesus, Jesus, Jesus. Signore. Aleluia. Signore, manda me. Senhor, me envia. Signore, manda me. Senhor, me manda, me envia. Alleluia. Aleluia. Alleluia, alleluia. Aleluia. Alleluia. Aleluia. Shondala cara barakara so. Aleluia. Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Shondala la carabaraya carasso. Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Rakarabara karashonda la rakarabara karasai. Gesù. Aleluia, Jesus. Signore, ti preghiamo in questa sera. Senhor, nós oramos nessa noite Per quanti, Signore, por todos, stanno sentendo, Signore, de todos aqueles, Senhor, que estão nel loro sentindo cuore nos seus corações crescere il coraggio, crescer a coragem, crescere la forza. crescer a força. Quanti, Signore, in questa sera Quantas pessoas nessa stanno noite, Jesus, riconoscendo, estão reconhecendo, Senhor, che tu li stai que o chiamando, Senhor está Signore. chamando, Jesus. Grazie, Signore, per quanti in questa Oh, sera obrigado, Senhor, por todos aqueles nessa noite non stanno pensando ad altri che tu manderai, que está pensando que outro, o Senhor vai mandar a outros, ma stanno riconoscendo, Signore, que não estão pensando que vai mandar outro, mas está reconhecendo, che anche se Senhor, non si sentono adatti, mesmo que se não sinta anche se non si sentono ancora forti, não estão sentindo fortes ou tu, preparados, Signore, li stai o preparando, Senhor está preparando, li stai formando. o Senhor está formando. Grazie, Signore, perché in questi cuori Obrigado, Senhor, porque nesse coração tu stai mettendo passione per le o anime, Senhor está colocando paixão pelas almas, passione per le nazioni, paixão pelas nações, passione, Signore, per le genti. paixão pela gente, pelas Grazie, pessoas. Signore, perché c'è un popolo Obrigado, Senhor, porque tem um povo che non rimane con le orecchie chiuse, que não fica com os ouvidos che non fechados, rimane con gli occhi chiusi. que não fica com os olhos fechados. Grazie, Signore, perché c'è un popolo Obrigado, Senhor, porque tem um povo che non rimane a dire che non fa niente, che tutto va bene, que não faz de conta que tudo está bem, ma c'è un popolo mas existe um povo ancora oggi ainda hoje che è disposto a fare la propria parte, que está disposto a fazer a sua própria è parte, disposto a prendere scelte coraggiose. está disposto a fazer uma escolha Decisioni corajosa, coraggiose. decisões corajosas. Grazie, Signore, Obrigado, Senhor, perché per il tuo porque para popolo o teu povo tutto ha un motivo. tudo tem um motivo. Tutta la storia della nostra vita ha Toda a un história da motivo. nossa vida tem um motivo. I momenti belli hanno un motivo. Os motivos bons, I belos têm um momenti motivo. brutti hanno un motivo. Os motivos difíceis e Grazie feios perché têm la um nostra motivo. vita Obrigado porque a nossa tu vida l'hai formata tu a formou per essere poi al tuo servizio. para estar ao teu serviço. Grazie, Signore, per quanti in questa sera Obrigado por todos aqui nessa hanno noite accettato la que sfida. aceitaram esse desafio. Signore, continua l'opera tua in queste Oh, vite. Jesus, continua a tua obra Continua nessa l'opera tua vida. in questi cuori. Continua a tua obra nesse coração. E se ci sono E se existe marito e moglie maridos e mulheres che sentono la stessa chiamata, que sentem o mesmo chamado, che possano, Signore, que continuare possam continuar a camminare insieme caminhar juntos con una stessa com a visione, mesma visão, uno stesso o desiderio. mesmo desejo. Signore, benedici le famiglie. Senhor, abençoe as famílias. Signore, unisci le famiglie. Una, Senhor, as famílias. E se c'è un marito e una moglie che sente questo Se existe desiderio, marido e mulher que tem esse Que sente desejo, questa chiamata. que sente essa ma chamada, forse il proprio coniuge ancora non lo sente,
Mas talvez um coração de um deles ainda não sente. Signore, tocca il cuore in questa Senhor, sera. toca nesse coração nessa Fai noite. sentire la stessa chiamata Faça sentir a mesma chamada ai mariti e alle mogli. entre marido e mulher. Signore, manda famiglie Senhor, invada as che siano un famílias. esempio, Que, Senhor, un que esempio seja um exemplo às da famílias seguire. de te seguir, Senhor. Signore, grazie per il tuo popolo. Obrigado pelo teu povo. Grazie per questi cari. Obrigado por esses irmãos Grazie, caríssimos. Signore, per l'opera tua. Obrigado pela tua È obra. meravigliosa Que é l'opera maravilhosa, tua. maravilhosa Ed a è tua obra. meraviglioso far parte del tuo É popolo. maravilhoso ser parte do teu povo. Grazie, Padre. Obrigado, Pai. Nel nome di Gesù. No nome de Nel Jesus. nome di No Gesù. nome de Jesus. Nel No nome nome di de Jesus. Amen. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus.